Olá, eu sou Adriana, fisioterapeuta, sou formada pela Universidade de Blumenau em Santa Catarina desde 2001. Especializei-me na área de correção postural, low pressure fitness, medicina chinesa e atualmente em ozonioterapia. Estou aqui para falar sobre a ozonioterapia. Quais são os benefícios dessa técnica, o que o ozônio pode fazer pela saúde e como ela se aplica no nosso organismo. A ozonioterapia ela foi descoberta em 1840 pelo pesquisador alemão Christian Schoenberg. Enquanto ele fazia uma experiência utilizando oxigênio, ele deu uma descarga elétrica em uma dessas moléculas de oxigênio e sentiu um odor característico de trovoadas, de chuva quando molha a terra. A partir dessa observação foram realizadas várias pesquisas, muitos outros estudos sobre o ozônio e o mesmo chegou a ser utilizado até mesmo na Primeira Guerra Mundial nos soldados para o tratamento de feridas causadas pelas batalhas. O ozônio nada mais é do que um gás formado pela quebra de uma ligação química da molécula de oxigênio, O2. E esse átomo livre de oxigênio ele se une através dessa descarga elétrica do gerador a uma outra molécula de oxigênio, formando então o ozônio, que é o O3. Esse gás possui propriedades terapêuticas que têm sido amplamente usadas no tratamento de feridas, dores, inflamações, imunidade, no metabolismo, etc. Usado em uma série de patologias como doenças virais, como a herpes, doenças articulares, outras inflamações, doenças na coluna como hérnias de disco, queimaduras, lesões de pele e tantos outros. Mas aí vem a pergunta: existem estudos que comprovem essa eficácia do ozônio? A resposta é obviamente que sim. Basta acessar um banco de dados de pesquisa internacional que é possível verificar inúmeros estudos e artigos científicos sobre o efeito e os resultados positivos do ozônio no uso da ozonioterapia. Inclusive eu vou colocar um link com esses artigos, alguns dos artigos pesquisados a respeito do uso da ozonioterapia. O ozônio é um agente altamente oxidante. Ele existe na natureza na camada de ozônio que protege o planeta dos raios ultravioletas, como também existe no nosso corpo. Esse é o motivo de que não é possível ser alérgico ao ozônio. Pelo contrário, usa-se a ozonioterapia para regular processos alérgicos, e essa é uma das formas como ele age no nosso sistema imunológico. Ele ataca bactérias e fungos e as membranas lipídicas através dessa oxidação. Além disso, sabe-se que o efeito do ozônio no aporte de oxigênio, uma vez que o ozônio é um gás trioxigênio. Em outras palavras, uma molécula de oxigênio, O2, com um átomo atrás formando o O3 do ozônio. Dessa forma, o ozônio é aplicado de forma sistêmica ou local, por exemplo, em aplicações de articulações ou de processos crônicos inflamatórios. Uma vez que a inflamação desencadeia, além de uma resposta imunológica exacerbada local, também uma condição de estresse oxidativo. E o ozônio apresenta uma propriedade interessante, que é modular as cascatas de sinalização intracelular, que assim modulam as respostas antioxidantes. Dessa forma, diminuindo o estresse oxidativo, diminui a inflamação, que também diminui outros comprometimentos celulares, como o envelhecimento precoce. Claro que não fica por aí. O ozônio também interage com proteínas que, ao serem inibidas, diminuem a indução de um evento chamado apoptose. É um tipo de morte celular. Essa morte celular causa o comprometimento ou até mesmo o extravasamento de um conteúdo genético, como um vírus no seu interior. Então, em alguns casos, essa indução da apoptose é negativa e o ozônio tem essa propriedade de inibir ou impedir que essa via de morte celular ocorra. Para se obter o ozônio, nós precisamos de um gerador de ozônio. Temos um cilindro onde há o oxigênio medicinal
e esse oxigênio é passado então por esse gerador que dá a descarga elétrica e acrescenta então aquele átomo de oxigênio, transformando em O3. O ozônio é um gás muito instável, logo ele se recompõe ao oxigênio. Ele é o terceiro maior oxidante da natureza. O ozônio não é um remédio, e sim um agente condicionante que ativa o sistema de sinalização para que o nosso corpo se cure por conta própria. Ele tem ação bactericida, fungicida, antiviral, ativa o transporte de oxigênio, modula a resposta inflamatória, ativa o nosso sistema imunológico e tem um poder antioxidante. Uma vez produzido esse ozônio, nós temos várias formas de utilizar. Por exemplo, por injeções intraarticulares, intramusculares, por via auricular, via retal, pela autohemoterapia e outras vias. Dentre tantas essas vias de aplicação para utilizar a ozonioterapia, uma delas é a via retal, com funções de auxiliar no metabolismo, no aumento da imunidade, na ativação da circulação, melhorando a oxigenação nas células e assim desenvolvendo mais disposição e aporte sanguíneo nos músculos. Outra via de administração é a aplicação local. Esse tipo de aplicação é feito com seringa e agulha. Na maioria das vezes, a agulha de aplicação é a mesma agulha da aplicação de insulina. O ozônio é colocado então na área a ser tratada com diversas finalidades, como alívio de dor, modulação do processo inflamatório, efeito lipolítico, dentre outras finalidades. Para um tratamento utilizando a via retal, nós fazemos o uso de uma sonda como essa, a qual é conectada à seringa com o ozônio para assim tratar esse paciente de uma forma sistêmica. Essa sonda, o próprio paciente ou o ozonioterapeuta pode fazer a introdução. Ajustamos então a concentração e o volume de aplicação no gerador e esse mesmo vai gerar o ozônio e assim se faz a captação desse ozônio com a seringa. A dosagem com a concentração e o volume de ozônio aplicados vão variar de forma individual e sendo os mesmos ajustados a cada sessão de acordo com o paciente e o quadro clínico que ele se apresenta a cada dia. Temos ainda a via auricular, onde utilizamos um estetoscópio próprio para o uso da ozonioterapia e fazemos a aplicação do ozônio por este, com a finalidade de aliviar sintomas de problemas em região de cabeça, face e pescoço, como por exemplo para tratamento de sinusites, dores de ouvido, de garganta e etc. Há ainda a via de aplicação da autohemoterapia menor, da qual coletamos uma pequena quantidade de sangue do paciente e a ozonizamos imediatamente e a reaplicamos via intramuscular, visando um aumento na eficácia do sistema imunológico para tratamento de alergias, problemas de pele, dentre outros. Por ser um derivado do oxigênio, sendo uma molécula com 3 átomos de oxigênio, ao entrar no nosso corpo ele rapidamente se transforma novamente em oxigênio, liberando aquele átomo reativo. É por isso que ele dá um maior aporte de oxigênio ao nosso organismo. Então ele nutre os tecidos que estão sofrendo por hipóxia, por exemplo,
através dessa liberação do oxigênio dessa molécula. A ozonioterapia ela pode trazer benefícios significativos à saúde, modulando o estresse oxidativo, melhorando a oxigenação tecidual, fortalecendo o sistema imunológico, promovendo a regeneração celular e dentre outros benefícios. Coloco-me à disposição para qualquer outro esclarecimento e deixarei em anexo artigos científicos sobre a ozonioterapia. Um grande abraço!